Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Gente que Pode. Eu sou Adriano Lima, palestrante, coach executivo, e esse videocast traz histórias inspiradoras de entrevistados, de entrevistadas, que vocês vão curtir bastante. Afinal de contas, gente que pode faz a história acontecer, faz a sua história, e compartilhar com vocês será muito inspirador para a carreira e para a vida de vocês. Mas vamos agora trazer aqui também informações legais, aquelas informações dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores que fazem esse videocast acontecer. Se liga aí! O iFood Benefícios é o Vale Alimentação e Refeição que carrega toda a tecnologia e inovação do iFood em um só cartão. Quer ver só? Para o RH, ele tem um sistema de gestão facilitada para todo tamanho de empresa. E para o colaborador? Tem o app iFood Benefícios, que dá autonomia para gerenciar os vales. Mas que vales são esses, Adriano? Te conto. São 8 vales que formam o iFood Benefícios. Vale Refeição e Alimentação, os saldos separados do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e o iFood Benefícios também é saldo mobilidade, saldo cultura, saldo saúde e bem-estar, saldo educação, saldo home office e saldo livre. Ufa, para você usar do jeito que quiser. Outra vantagem da tecnologia iFood é o único vale cheio de cupons para você usar no iFood. Sem contar na bandeira Elo, que passa em qualquer estabelecimento sem você ficar precisando perguntar: passa vale aqui? Por tudo isso e muito mais, vale contratar, com taxa zero. É só acessar o link ou QR Code aqui na tela. iFood Benefícios, o Vale Refeição e Alimentação do iFood. Pede para sua empresa já! E hoje, galera, tem aqui comigo uma pessoa muito especial, uma amiga já de anos, Priscila Siqueira. Ela é CEO da Well Hub. Para quem conhecia mais como Gympass, ela vai contar um pouco essa história. Priscila, ela é formada em Tecnologia da Informação e hoje cuida da nossa saúde, do nosso bem-estar. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito bem-vinda ao nosso Gente que Pode. Obrigada, Adriano. Obrigada. Uma honra estar aqui, sendo convidada aqui para participar com você, viu? Maravilhoso. Obrigada pelo convite. Sinta-se como se estivesse à sua casa. É. Tá aí, olha, seu pai, sua família, o porta-retrato. Como você se sentiu chegando e dando de cara com a sua família? Impactada, né? Porque eu falei, gente, eu conheço essa foto, né? E aí, muito, muito impactada. Já estou me sentindo em casa, já tomei um cafezinho, vi aqui meu pai, vou contar para você a história do meu pai maravilhosa, também está aqui morando em Curitiba agora, aos 70 anos resolveu mudar de cidade porque quer viver melhor. Aí, ó, ligado Sério? com bem-estar, ligado com ter uma qualidade de vida. Então, eu estou me sentindo em casa, literalmente. Muito bom. Sua mãe é viva também? Minha mãe é viva, mas eles resolveram Sim. se separar. E minha mãe agora está morando pertinho de mim também, então tá maravilhoso. Tá tudo muito bom. Que bom. Conta um pouco aí da sua adolescência, da sua infância. Nossa. Como foi? Eu sei que você morou muito tempo perto aqui dessa casa, né? A gente está aqui na Vila Prudente, um bairro aqui de São Paulo, e Priscila morou aqui por muito tempo, até casar. Conta essa história pra gente. Pois é, eu conheci meu marido neste bairro, eu morava Olha. muito perto daqui, né, no final aqui da avenida. Então, eu estava contando para você, né? Eu vim no caminho aqui me lembrando da minha adolescência, né? Eu fiz o colégio aqui, e então foi exatamente, eu vim aqui passando um filme na minha cabeça de tudo que eu já vivi por aqui, né? Mas enfim, eu sempre conto que eu nasci numa família bem humilde, né? Bem simples. Minha mãe dona de casa, meu pai caminhoneiro. Mas a minha mãe sempre foi uma pessoa muito visionária. Na simplicidade dela, ela dizia que a única chance que a gente teria, ou não a única, mas uma das chances nossa de mudar de vida seria que nós estudássemos e trabalhássemos, né? Ainda mais nós mulheres, porque ela era um pouco frustrada que ela teve que parar de trabalhar e não pôde estudar, casou super jovem, com 23 anos. Então, assim, ela transferiu isso para a gente. Eu brinco e falo que eu cresci com esse mantra. Se você não quiser cuidar de casa, você vai ter que estudar e trabalhar.
Então, e aí, exatamente na minha adolescência, com 14 anos, ela também dizia o seguinte, para a gente fazer um colégio técnico, porque fazendo um colégio técnico a gente poderia começar a trabalhar, ter uma profissão antes de e poder pagar a faculdade, poder pagar a universidade, né? E esse era o sonho dela. E assim foi. Então eu brinco, falo que com 14 anos eu tinha que escolher uma profissão, que eu não sabia nem o que nada, né? Mas e aí eu escolhi. Posso tentar adivinhar? Aham. Você começou a programar. Pois é, mas olha só, você falou certo, porque naquela época era programar mesmo, Sim. né? Mas você sabe que a escolha, Adriano, foi muito engraçada. Eu falo que a minha vida é muito diferente, assim, em alguns aspectos. E aí, a escolha foi um primo meu mais velho, que é quase da idade da minha mãe e do meu pai, é o sobrinho mais velho do meu pai, foi em casa e falou: por que você não faz processamento de dados, que é a profissão do futuro? E aí eu falei, não tinha a menor ideia exatamente do que era. Para mim era, eu vou trabalhar com o computador. Pronto. E aí eu pensei nisso, falei, bom, vou fazer esse negócio aí, porque depois, qualquer coisa que eu queira fazer na faculdade, eu vou usar. Porque computador é a coisa do futuro, era isso que tinha na minha cabeça. E fui, e mais uma vez minha mãe entra em cena, então foi aí que eu vim estudar aqui na Vila Prudente, num colégio técnico de processamento de dados. E aí, mais uma vez, minha mãe entra em cena, né? Falou, olha só, não adianta nada estudar se vocês não fizerem estágio. E aí, ela, quando eu estava no segundo ano do colégio, eu tinha 15 para 16 anos, ela arrumou um estágio para mim, com um primo dela, que trabalhava ali no Belém, ali também, tudo aqui na Zona Leste. E aí ela falou, não precisa ganhar dinheiro, não, só pagando... Aí ele falou, eu dou os passes, porque eu não uso, venho de carro. Passo de ônibus. Então, me dava o passe de ônibus, e era isso, e ponto. Então, eu estudava de manhã e trabalhava nessa empresa à tarde. E olha só, minha mãe fez isso para nós três. Sou eu, mais uma irmã e um irmão, em situações diferentes, profissões diferentes. Ela fez a mesma coisa com nós três. Então, Você é a primeira a nascer? Sou a mais velha, é. Então, foi comigo, foi com meu irmão, foi com a minha irmã. Então, assim, ela arrumou... eu falo que ela arrumou o primeiro trabalho de todos nós. E aí começou a vida. Eu falo que esse ano eu completei 30 anos de carteira assinada, tirando esses 2 anos de estágio. Mas aí começou, a minha vida foi muito em tecnologia, a vida toda em tecnologia. Pegando esse gancho, então, né, com 14, 15 anos já trabalhando em tecnologia, você imaginaria estar onde você está hoje? Praticamente a embaixadora da saúde e do bem-estar no Brasil? Jamais, né? Jamais, né, Adriano? Imagina, de jeito nenhum. A minha vida inteira, outro dia a gente estava falando sobre carreira e tudo isso, falei, gente, a minha vida foi acontecendo ao longo do período, né, desses anos todos, foi, obviamente, sempre... Nunca fui tranquila, no sentido de, então tá bom, isso aqui tá bom. Eu sempre fui inconformada com as situações. Então, desde pequena, era inconformada com aquela situação de que, poxa vida, não sei se é aqui que eu quero viver o resto da minha vida. Mas, assim, nunca fui... Tem que acontecer, eu quero, é isso. Nunca, sabe? As coisas foram acontecendo. Mas eu sempre tive muito na minha cabeça que... Muito forte os meus valores, né? Os valores da nossa família muito forte. Meu pai é um trabalhador incansável, então acho que a gente aprendeu muito, trabalhar muito. Então eu falo que eu aprendi com ele, trabalhar muito, a honestidade, a gente estudar, ser honesto, sabe, ter tudo a sua vida em dia, muito certinho nesse sentido. Então acho que esses valores sempre tiveram comigo e foram me levando, né, passo a passo e cheguei onde eu estou hoje. Qual o nome deles? A minha mãe chama Edenir e meu pai Jorge. Se o seu Jorge e a senhora Edenir estivessem aqui, como eles te apresentariam para mim e para os nossos telespectadores? Nossa, Adriano, nunca pensei nisso, mas eu imagino que seguramente falariam, né? Minha filha, que trabalha demais e que tem um bom coração, minha mãe sempre fala isso, tem um bom coração. E acho que é isso, que está sempre preocupado um pouco com as pessoas, né? Com a família. Para mim, a família tem um peso muito importante, sabe? Tem um lugar muito importante na minha vida. Vocês sacaram aí, gente?
Nosso objetivo aqui é justamente fazer perguntas que eles nem imaginariam. Talvez perguntas que nunca fizeram a nossos convidados. Então, é um pouco por aí. Mas, Priscila, você com 14, 15 anos, então começa aí a estudar, a trabalhar, a estagiar. Você pensava em ter alguma outra carreira? Você tinha aquele sonho? Quando te perguntavam o que você quer ser quando crescer, o que você falava? Eu acho que eu sempre gostei um pouco desse lado executivo, tudo. Eu brincava de escritório em casa, sempre gostei desse lado mais executivo. Mas quando eu fui ficando um pouco mais... Quando chegou a hora de fazer um vestibular, tal, eu cheguei a cogitar, falei, puxa, eu podia fazer medicina. Mas eu era também muito pé no chão, sabe, Adriano? Falei, não tem a menor noção, não tem a menor condição de eu fazer isso. Primeiro porque eu estudei no colégio técnico, ou seja, você não é preparado para fazer um vestibular muito forte. E se tivesse que pagar, minha família não ia ter dinheiro. Eu falei, não dá, tem que fazer o quê? Então, eu era muito pé no chão, do tipo, preciso trabalhar, ganhar dinheiro. Eu sempre fui muito pé no chão, assim, sabe? Nunca fui muito de viajar. Não. Então, acho que isso... Então, era uma coisa que eu acho muito legal, que eu gosto, que eu acho bonito. Talvez por isso me leva um pouco esse lado do bem-estar, me chama muita atenção. Mas assim, eu sempre gostei dessa questão mais executiva, assim. Nós vamos explorar um pouco ainda esse momento, depois a gente vai falar de Well Hub, desafios de negócio. Depois vamos falar, acho que ela joga beach tênis. Claro, dei uma pesquisada sobre ela, né? Mas vamos ver como na adolescência você era. Você já tinha hobbies? Você praticava esportes? Muito legal. De novo, né? As coisas que a gente aprende. Meu pai fazia judô. E aí, então, a gente sempre fez esportes, sempre. Então, lá perto de onde a gente morava, a gente ia no SESI, que tinha ali, a gente sempre praticou esportes. Meu pai sempre, até hoje, meu pai levanta, primeiro ele faz a atividade física dele mesmo em casa, os alongamentos, para depois sair, e ele ainda vai na academia. Então, é muito legal. Minha mãe vai na academia, todo mundo. Então, a gente sempre praticou esportes, assim, nada muito de performance, nada disso, mas a gente sempre fez alguma coisa. Minha mãe era alucinada que a gente tinha que aprender a nadar para não ter nenhum perigo. Então, assim, a gente tinha essas... Então, eu sempre fiz esportes. A gente lia muito quando era pequeno. Engraçado, a gente tinha pouco tempo de televisão. Sim. A gente não assistia televisão. Então, a gente lia muito. É isso. Então, eu sempre gostei de ler. O esporte sempre teve na minha vida, não... com super disciplina, aquela coisa, né? Mas sempre, nunca deixei de fazer, sempre entendi a importância. Acho que é isso, assim. Muito legal. Vocês estão vendo? Essa combinação, né, de uma família, né, dos pais estarem ali presentes, incentivando, impulsionando o estudo, o esporte. Essa combinação a gente tem visto aqui em várias histórias. Precisa ter sido muito legal. Muda, né, muda um pouco... né, o que a pessoa estudou, que esporte fez, mas essa combinação tem estado presente em muito dos entrevistados, das entrevistadas aqui. Então, é uma mensagem aí legal para você. E aí, como aparecem os primeiros trabalhos? Eu sei que você fez uma carreira grande aí, empresas de tecnologia, né, acho que a principal, a Oracle, né? Mas como é que foi essa trajetória aí em tecnologia? Então, quando eu fiz esse estágio nessa empresa, é que eu falo que Deus me abençoa bastante, que eu estou sempre meio que no lugar certo, na hora certa também, sabe? Então, quando eu fiz esse primeiro estágio, eu peguei exatamente a virada do plano Collor ali. 90, foi o plano Collor? Acho que foi, que tinha uma mudança... Quando entrou o real, que aí tinha mudanças 94. De preço, 94, 24, né? Isso mesmo. Então, aí tinha mudanças de preço todo o tempo e tal, um pouquinho antes. E aí, essa empresa que eu trabalhava era uma distribuidora farmacêutica. Então, ele trocava, e eu fazia simplesmente pegar a lista de preços dos remédios e passava ele para um sisteminha de preço. Só que, de um dia para a noite, o sistema ficou a coisa mais importante que tinha, porque, assim, começou a mudar direto. E aí, começaram a mandar um CD. Então, eu tinha esse sisteminha numa caixinha de disquetes. Esse era o sistema que eu tinha. Mas ali começou a ter a importância. Eu peguei um momento de downsize do mainframe para a plataforma baixa. Então, eu comecei a trabalhar ali. E aí, quando eu terminou o meu colégio, eu falei, bom, agora que foi exatamente 94, agora eu preciso arrumar um emprego, né? Era isso que eu tinha na minha cabeça. Eu preciso trabalhar um emprego registrado. Essa era minha vontade.
E aí eu comecei a procurar emprego. Então tem umas coisas muito interessantes, né, que hoje a gente para pensar, né? Você está me perguntando aqui, está vindo um filme, né? Eu mandava, assim, eu pegava o jornal do final de semana, eu mandava tipo 15 currículos pelo correio. Então eu achei o meu primeiro. Vocês estão vendo? Estão vendo que Tem uma turma aí tô que me não vai entregando, entender né? isso. O Tô que me é entregando. correio, jornal. Não existia LinkedIn, não existia essas Exato. coisas ainda. E eu nem sei como é que essa empresa me chamou. Vou te falar, deve ter me ligado, né? Provável, né? E aí me chamou, era uma empresa lá na Santa Cecília, e eu fui. Também tem uma história legal, que a primeira entrevista lá, eles me chamaram e falaram... Eu me lembro que eu cheguei lá, a pessoa que me entrevistou falou, hoje é um amigo, mas na época ele falou assim, o que eu vou fazer com uma menininha no meio de 12 homens? Eu falei, ué, o mesmo que você vai fazer com um homem no meio de 12 anos, vim aqui trabalhar, né? E eu lembro até hoje que eu cheguei em casa, eu falei, ih, não vai dar certo isso não, porque eu fui meio grossa com o entrevistador lá. E no final ele falou, foi por isso que eu te contratei, né? Porque... E aí, enfim, essa empresa eu fiquei 8 anos lá, saí de lá, entrei, tinham 12, 13 pessoas, saí de lá, já tinham 300, e aí, mas eu sempre gostei muito de inovação, sabe? Então, quando eu saí de lá, eu já cuidava de uma incubadora, na época se chamava. Gente, estou entregando minha idade, né? Já foi, né? Comecei desde o começo, já foi. Já foi. Então, enfim. Você é uma jovem experiente. Isso, Pronto. uma jovem experiente. Mas, assim, chamava de incubadora. Na verdade, a empresa resolveu montar uma célula nessa célula tinha para fazer programas de... Bom, eu implementei ERP. Peguei o boom do ano 2000 ali para trabalhar em ERP e essa empresa cresceu por conta disso. Então, eu vivia aquela escassez de recursos para implementar. A gente trabalhava com um software que chamava BAN e PeopleSoft. E aí, eu implementei isso, trabalhei em muitos projetos com isso, aprendi muito, tem muita história nesse meio do caminho aqui, mas para fazer história curta, sempre tive muita gente boa na minha vida, assim, me ajudando, né? Então, eu tive muita gente que me ensinou muita coisa. Mas quando eu saí dali, minha última posição nessa empresa, o dono dessa empresa, ele conhecia uma pessoa na Qualcomm e ele trouxe o primeiro smartphone para o Brasil. E ele falou, cara, a gente precisa começar a programar para isso, porque esse é o futuro. E aí ele me colocou lá para poder trabalhar. E foi aí que eu comecei a ir mais para o lado comercial. Então, eu não sei por que ele achou que devia ser eu, de verdade, mas eu fui. E, para você ter uma ideia, a gente não tinha rede nessa época no Brasil. Eu fui na inauguração da Global Telecom. Lembro. Que a gente foi lá e foi a minha primeira vez que eu gravei um vídeo para falar. Imagina, não tinha a menor noção de nada disso. Bom, enfim. E quando eu saí de lá, mas eu tinha 20 e poucos anos, eu queria ter uma carreira internacional, queria viajar para fora do país, eu queria fazer essas coisas. E lá não dava, então chegou numa virada de ano, assim, a minha resolução de ano novo, naquele ano de 2002, foi... Eu vou procurar um trabalho numa consultoria, numa Accenture, era essa a minha vontade. E uma amiga minha que tinha trabalhado comigo na BAN falou, eu estou trabalhando numa empresa chamada Hyperion, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Também, hoje, seria uma startup, mas, na verdade, na época, para mim, era uma empresa pequena que estava vindo para o Brasil, essa era a história, e que tinha que abrir uma posição no Brasil, tinha que abrir no Brasil por conta que vendeu para a Petrobras, então precisava ter um CNPJ aqui, a empresa começou a crescer, eu fui, de novo, né? Fui para um lugar onde eu estava tentando vender programas em smartphone onde não tinha rede, a gente vendeu, viu? Depois eu saí de lá, a gente deixou o projeto da Spy para vendido no startup, e aí eu voltei, quando eu fui para a Hyperion, eu fui vender orçamento num país que estava acabando de sair da inflação e consolidação financeira gerencial. Então, ou seja, coisas novas também, né? E foi muito legal. Foram 5 anos maravilhosos. Eu cuidava da área de pré-vendas, que é a área técnica comercial, né? Que você vai apresentar o software, etc. Montei o time no Brasil. A gente depois expandiu para a América Latina e tive que aprender espanhol ali
junto, que foi muito bom. Eu falo que tudo que acontece na vida da gente tem um propósito depois que a gente não sabe, né? Mas foi muito bom porque depois de 5 anos a Oracle comprou. E aí, quando a Oracle comprou essa empresa nos Estados Unidos, aí eu fui para a Oracle. Então, lá na Oracle, eu passei a ser responsável pela América Latina. Então, foi super importante Vendas? isso. Na área de pré-vendas ainda. E na Oracle, eu acho que o grande diferencial ali foi... A Oracle sempre foi uma empresa de tecnologia que tratava com o CIO. E quando ela comprou a Hyperion, tinha um lado técnico que interessava para a Oracle, que era o banco de dados multidimensional que tinha no Hyperion, mas a gente tinha muita conexão com a área de negócios, então com principalmente a área do CFO das empresas. E aí foi aí onde eu também fui o link para isso, né, de poder ajudar. E aí, então, quando a gente foi comprado, o governo do Chile queria fazer o processo orçamentário do Ministério da Fazenda fazer com Oracle, e aí eu fui, enfim, trabalhei nesse projeto. Então, assim, aí isso começou a me dar certo destaque. E, enfim, aí fiquei na Oracle durante 12 anos, mais 12 anos. Então, eu sou bastante trabalho, mas em poucas empresas, né? Então, eu fiquei 12 anos na Oracle. E minha última posição na Oracle, fui diretora, minha última posição na Oracle comecei lá como gerente sênior dessa área de pré-vendas, e minha última posição foi vice-presidente de Oracle Digital para a América Latina. E nessa posição de Oracle Digital foi onde eu comecei meus 3 últimos anos, eu comecei minha relação com startups. Legal. E aí é o link para onde eu estou hoje. Pronto. Muito bom. Falei um monte. História muito legal. Antes de te fazer a próxima pergunta, vocês viram o que a Priscila falou? Que, né, Deus foi bacana com ela. Eu acho que ela foi bacana com Deus e mereceu. E você também falou, né, da coisa do propósito, né, das coisas irem acontecendo, né? Mas eu também tenho uma outra visão, né? Ela foi colocando como essa parede ali atrás dela, tijolo sobre tijolo, e as coisas vão se conectando, né? Consistentemente a gente vai colocando os tijolos, fazendo a construção da nossa carreira, e as oportunidades vão aparecendo. Então, acredito muito nisso, Priscila. Eu também. Você já se pesquisou no Chat GPT? Não. Não? Não fiz isso. Já fiz no Google, óbvio, mas não fiz. Cara, eu fiz. Você sabia? É mesmo? Eu fiz o que perguntar para a Priscila Siqueira. Me ajude. E falei, quero fazer perguntas interessantes sobre a carreira dela, sobre a vida, pesquisa aí. E uma das coisas que veio muito forte foi essa sua transição, né, desse mundo da tecnologia para o mundo da saúde e bem-estar. Conta, como foi isso? Como esse background teu de tecnologia te ajuda nos teus desafios? E depois pesquisa lá no Chat GPT. Que legal. Nossa, nunca... Puxa, eu vou fazer isso. Absurdo não ter feito, não fiz. Mas realmente você está sendo inovador aqui nas perguntas e nos pontos, viu? Parabéns. Mas vamos lá. Então, eu estava te contando. Minha última posição na Oracle foi em Oracle Digital, que a gente tinha que vender tecnologia para empresas menores, não as grandes empresas. E o grande consumidor de tecnologia para empresas menores são as startups. Então, foi onde eu comecei uma relação mais forte com a startup. Na época, a Oracle abriu uma aceleradora aqui no Brasil também. A gente fiz uma imersão com o meu time numa aceleradora, na ACE, aqui no Brasil. A gente ficou 15 dias lá para entender como que funcionava a cabeça dos empreendedores, né? Como é que funcionava tudo isso. E aí, foi aí que eu falei, gente, olha só, eu sempre... Assim, eu estava muito tranquila na Oracle, assim, na minha posição, muitos anos, tudo. Mas, assim, eu falava, se um dia fosse para eu sair daqui, ir para uma startup seria uma das opções. Mas eu imaginava isso, tipo, depois que eu saísse, ser, tipo, mentora, sabe? Alguma coisa nessa linha, assim. Porque eu achava que as startups tinham um desafio na área comercial. Então, eu falei, poxa, acho que talvez eu possa ajudar aqui um pouquinho. Ou para ir para uma empresa diferente da Oracle, que seria, na minha cabeça, era a Microsoft ou Google. Mas a Microsoft, eu tinha uma visão, porque, vou voltar um pouquinho, em 2014 eu cuidava da área de Analytics na Oracle, a gente foi para uma reunião em São Francisco, e o head de produto da Oracle Global falou assim, olha, vocês estão pensando que os nossos competidores são
essas empresinhas de nicho. Não é. Fiquem de olho na Microsoft. O Satya acabou de entrar na Microsoft e ele vem fazendo a lição de casa direitinho. Essa foi a frase que eu sempre conto, porque ela, né? E quando saiu o livro do Satya, eu li, não tinha acho que nem português ainda, eu li em inglês e eu fiquei encantada pela forma. Eu fiquei encantada, de verdade, fiquei encantada. E A aí, Priscila está se referindo aqui ao Satya na tela, né? é, CEO da Microsoft. CEO por um bom global tempo. da Microsoft. Você lembra o nome do livro? Eu não lembro. Eu acho que em português está F5, alguma coisa assim. Tá. Mas acho que só tem esse, viu? Muito, acho que, não sei se tem mais, mas enfim. E aí, bom, aí o que aconteceu? Nessa época tava na Oracle, aí me chamaram pelo LinkedIn para uma posição que era ser responsável pelo Dynamics, que é toda a área de aplicativos da Microsoft, morar em Miami e ser responsável pela América Latina. Eu falei, Normal, né? gostei. E a premissa para continuar nessa posição era, você está disposta a mudar? Então, assim, e aí conversei em casa e tal, eu falei, poxa, nossa oportunidade, né? E, enfim, também tem uma história toda de morar fora, que eu já tentei algumas vezes, mas enfim. Mas voltando, aí eu falei, aí eu falei, vou participar dessa posição. Foi uma posição que foi, a primeira entrevista foi em abril. Eu assinei a carta, para você ter uma ideia, para entrar. E eu ia começar dia 3 de dezembro na Microsoft. Eu comecei no Gympass na época. Mas aí, como foi essa historinha aqui do começo? Uma longa história. Levou 6 meses o processo? O processo demorou. Nesse interim, eu já estava, tipo, meio que... Quando você começa a olhar para fora, é ruim. Sim. Eu acho muito ruim, sabe? Assim, eu acho muito ruim. E aí, esse papo de que eu vou fazer uma entrevista para ver o que é, não funciona, não é legal, você se desfoca do que você... E eu sou uma pessoa meio focada, assim, sabe? Então, acho que por isso que eu trabalhei pouco tempo, assim, muito tempo nas empresas. E aí, E aí o pessoal do Gympass me chamou para conversar também pelo LinkedIn. E aí eu falei, Os 2 projetos pelo LinkedIn? Acho que... Aí, galera do acho que LinkedIn, pelo ó. LinkedIn, O jabá aqui de graça. Eu acho, viu? Eu acho. Sim, não, o LinkedIn Tenho na minha cabeça, mas eu sei que eu tinha um... E aí, enfim. Bacana. Aí eu falei, olha o que eu falei. Falei pro meu marido, vou lá conversar com esses meninos inteligentes aí, porque vamos ver o que é. Mas eu fui, assim, totalmente sem a menor pretensão. Assim, eu fui porque eu olhei o currículo do pessoal, tipo, BCG, McKinsey. A gente tinha um menino... A gente estava tentando colocar o Gympass lá na Oracle na época. Mas você já sabia que era Gympass? Já sabia. A Gympass já era... Você entrou, Já já era grande. Já era grande. Não era unicórnio ainda, mas já era grande. Bom, resumo da ópera. Eu tive que escolher entre os dois, pacotes completamente diferentes, Sim. oportunidades diferentes, tudo lá. Mas aí a minha decisão, eu fiquei doente até, depois que eu me toquei, que eu travei as costas, não foi por causa de um exercício, foi porque eu realmente não conseguia decidir, porque é muito diferente. Mas, enfim. E aí eu decidi ficar no Gympass na época. Qual foi o fator decisivo para a escolha? Foram 2, assim. Um primeiro foi que, eu falo o seguinte, Adriano, o processo de contratação, ele é um processo de compra e venda. Eu vendo a posição, o candidato vende o que ele trabalha, vende ele. Certo. E é um processo e tudo que é um processo de compra e venda, quando você demora demais, não é... Eu sempre falo para o meu time de comercial, não demora muito porque é ruim. E foi exatamente o que aconteceu, porque nesse período eu comecei a investigar melhor a posição na própria Microsoft. Tinha uma coisa que eu já sabia, falei, cara, vai ser isso, eu vou para lá, vou levar minha família para Miami, mas eu vou, segunda-feira, eu subir num avião para algum país da América Latina e voltar na sexta. Isso já estava muito claro na minha cabeça. Só que aí eu fui conversando, conheci muita gente lá, fui conversando com quem eu achava que eu podia para manter uma confidencialidade. E assim, aí eu fui vendo que falei, gente, precisa valer muito a pena, mas eu estava disposta. Eu falei, é a minha oportunidade, né? Só que eu estava disposta até quando eu não tinha uma outra oferta. E aí, o que aconteceu? E aí, os fatores decisivos foram 2. O primeiro, família, realmente, porque a minha filha tinha 8 anos na época. Eu falo que eles vão demandando mais da gente quando vão ficando mais velhos, né, do que quando é mais bebê. E eu queria parar de viajar, ela já vinha demandando que parasse um pouco de viajar, sabe? Tipo, ficasse mais em casa, tudo. Para mim, eu viajava muito.
Então, aí foi uma decisão, teve um tema, e eu falei, não, vou ficar em casa. E o outro é porque eu falei, gente, se essa startup dá certo, porque a venda da startup é o crescimento dela, né? Esse é o Claro. pacote dela, né? Diferente de uma Microsoft, que é dinheiro, carro, darará, Sim. darará, né? Só que eles não conseguiam chegar no mínimo necessário. E a gente ficou muito tempo, foi um processo de persuasão, vou te falar. Eu falo até Também. hoje para o time lá do El Hub, que foi um processo de persuasão. Então, eu conversei com os conselheiros, eu conversei com o César, eles mandaram presente na minha casa, onde é que você vai fazer a diferença, e blá, blá, blá. Resumo. Eu falei, se esse negócio dá certo e eu não tô lá, eu perdi a chance da minha vida. Porque onde você vai achar outra startup brasileira, Sim. né? E foi esse meu pensamento. E aí, resolvi ficar. Adriano, meu marido mandou um WhatsApp desse tamanho, assim, dizendo, olha, eu vou te apoiar, tô com você, mas não me reclama de falta de dinheiro, não me reclama botou um monte de coisa. Falei, vou com Deus, vamos embora, vamos ver o que vai dar. E foi a melhor decisão da minha vida. São quantos anos hoje já? 6 anos vai fazer 6 agora em anos. dezembro. A Parabéns. semana que vem. Ah, é? 6 anos. É. Parabéns, eu acompanho essa trajetória e Pois admiro muito. Pois Acho que logo no início a gente se conheceu, né? Exato. Eu fui muito próximo do seu antecessor, o Leandro. É, Um abração aí, Leandro. Leandro está lá nos Estados Unidos Tá agora. nos Estados Unidos. E Pri, se você pudesse resumir assim, em poucas palavras, o que foi decisivo nesses 6 anos? Acho que tem uma coisa que eu não te respondi na pergunta anterior, né? Além dessa decisão, teve uma outra que eu tinha muito claro na minha cabeça. Nessa época, a gente já falava de inteligência artificial, a gente já falava de transformação digital, tudo isso. Já falava de trocar os DBAs por... Né, de que DBA ia morrer, aquela coisa toda. Então, para mim, estava muito claro, eu participava do movimento de digital do Brasil. Então, para mim, estava muito claro que o mundo ia caminhar para esse tema de máquinas e gente. Porque as pessoas já estavam muito preocupadas, né? Então, eu falei, poxa vida, né? Eu vou juntar as duas coisas, que é, através da tecnologia, cuidar de pessoas, né? Então, esse também foi a minha avaliação técnica da história, assim, sabe? Bacana. E com pouco tempo na cadeira, você enfrentou uma pandemia, né? Exato. Como foi isso, Pri? Eu sou muito assim, muito pouco de olhar para trás, sabe, Adriano? Hoje eu até olho mais porque fui incentivada a olhar um pouco para trás, tudo isso, mas assim, para mim para respirar, para ver, até para você falar, poxa vida, olha onde a gente está, o que a gente conseguiu, porque eu sou uma pessoa muito olhar para frente. Eu, de verdade, óbvio, dei aquele frio na barriga, eu falei, bom, não tenho mais produto para vender, não tenho mais... Porque, assim, nessa época, o Gympass era um produto, atividade física na academia offline, era isso que a gente vendia. Então, foi um momento muito... Mas, assim, ao mesmo tempo, eu fico muito pouco nesse espaço aqui, sabe? Eu falei, bom, vamos embora, tem que fazer agora o que tem que fazer. Mas acho que o César também liderou essa pandemia com uma maestria, assim, sabe? E eu acabei assumindo o Brasil no meio da pandemia, né? Então, assim, a pandemia foi difícil. E, por outro lado, quando eu olho para trás, eu falo, ainda bem que eu estou aqui, né? Porque você imagina se eu estivesse fora. Então, assim, teve tudo isso que contou muito, sabe? Então, assim, hoje... então, a pandemia foi um susto, mas a gente saiu muito melhor, sabe? A gente acreditava que a gente ia sair melhor da pandemia, né? No começo, a gente achava que ia ser mais curto o período, mas logo a gente percebeu que não, porque como o El Hub, né, na época de Gympass, já estava em 11 países, a gente começou a acompanhar a Europa, um dos fundadores estava na Itália, e ele saiu quase que fugido da Itália, assim, sabe? Falou, vai fechar o país, eu preciso ir embora, e veio embora. E aí, quando ele chegou aqui, ele falou, galera, não é isso aí não, o negócio vai ficar feio. E aí, a gente começou a se preparar. Então, eu digo que a gente ficou muito pouco tempo sem nada, né, para entregar para os clientes. Então, assim, a gente também tinha uma área de inovação que estava desenvolvendo um app que usava os mesmos conceitos. A ideia era ter um app de wellness. Então, já tinha essa visão de ter um app de wellness. E que ia ser lançado no final de 2020. Então, o que a gente fez? A gente antecipou isso, junto com os clientes, a gente falou, olha, eu tenho aqui algo que, se vocês toparem, a gente já está bem avançado.
E, no final, isso incorporou com o Gympass. A gente percebeu que não fazia sentido ter um app separado, que fazia sentido ficar junto. E daí, enfim, aí a gente veio, a gente se transformou, né? A gente meio que pivotou um negócio ali de sair. Falo que foi a segunda grande mudança. E aí a gente mudou tudo, enfim. E eu diria para você que esse dia eu estava olhando os números, a gente vendeu em 2020. Eu falei, cara, como é que a gente conseguiu fazer isso, né? E a gente vendeu e vendeu bem, assim. Claro. Saiu muito bem. E hoje a gente está muito melhor do que talvez se não tivesse tido a pandemia, né? Porque a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas para mim ela trouxe, dentre as coisas boas, veio uma transformação digital. Imagina, eu já falava de transformação digital. Por que que não acontecia? Porque não era só tecnologia, tinha que ter aceitação, né? Estou vendo aqui o iFood. Sim. Poxa, você só... Hoje, o dia que eu vejo a minha mãe e meu pai pedindo iFood, só aconteceu por causa da pandemia. Aí é a transformação digital. Na hora que eu vejo minha mãe fazendo terapia online, Sim. isso é transformação digital, né? Então, eu acho que a transformação digital trouxe, né, à tona, evidenciou o tema da saúde, do bem-estar, em especial saúde mental, enfim. Então, a gente saiu melhor na pandemia. Sim. E o Well Hub, por que o Well Hub? Já deu certo? Já deu certo, com certeza, já deu certo. A gente... É assim... Porque Quando- Gympass, assim, Gympass era sinônimo de produto, né? Eu como RH ouvia muito, né? Candidato perguntando, tem Gympass? Então é uma decisão ousada, né? Tirar um pouco esse nome e ir para um outro nome, um outro produto. Como foi isso? Então, quando a gente mudou para esse lado de trazer esses aplicativos, para mim a gente abriu o mundo, né? Porque aí a gente está falando assim, então eu vou trazer todos os pilares de bem-estar. A gente começou a trabalhar com personal, com wellness coach, enfim, a gente começou a expandir cada vez mais o nosso portfólio. Então, hoje a gente não tem mais só atividade física, né? Hoje, eu diria que a gente hoje tem exatamente um hub, né? Uma plataforma, e dentro dessa plataforma tem todos esses pilares. O que acontece, na verdade, é que a gente vem desde 2021 dizendo que o Gympass não é mais só um passo para a academia. Esse era o que eu sempre falava para todo mundo. E era um processo quase de evangelização das pessoas, né? De educação sobre isso. Só que imagina que é a gente falando versus um nome que leva à academia. E é o que você falou. A gente é quase que era uma... Como que é? Um sinônimo de categoria, né? Uma marca de categoria, onde se fala o Gympass da educação, o Gympass do cool work, e assim vai, né? E aí, essa decisão durou muito, porque já era uma coisa que a gente pensava todo o tempo, né? O nome não corresponde com o que a gente entrega. Essa é a grande verdade. A gente entrega muito mais do que o nome. Bom, enfim, a gente tomou isso fora do Brasil, tem uma importância maior ainda, porque no Brasil você fala de Gympass, pode ter o que tiver lá dentro, todo mundo sabe o que é. E fora, o nome é mais forte, né? Porque é um passo para a academia, literalmente, né? Assim, em inglês, né? Então, a gente falou, não, temos que revisitar isso. E aí a gente mudou o nome, colocou o Well Hub. Então, tem duas coisas importantes. Primeiro, para mostrar o que a gente entrega, uma plataforma de bem-estar corporativa para as empresas. A gente quer ser igual tem um sistema de recrutamento, um hub de bem-estar. O nosso compromisso, assumir oficialmente o nosso compromisso com o bem-estar. Então, ou seja... então, o well vem de wellness, né? Vem de well-being. Então, é uma forma de assumir esse nosso compromisso com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Então, assumir que a gente está aberto a ter mais parcerias, que é esse que a gente quer, expandir as nossas parcerias. A gente não quer, enfim, não quer comprar nada, não quer ser dono de nada. O que a gente quer é realmente ter essa parceria e manter esse ecossistema cada vez maior. E apoiar nossos clientes no sentido de... Eu quero que o RH, quando pensa em bem-estar, ele entra no Well Hub e eu tenha o máximo de soluções prontas, modernas, e que todos os funcionários dele queira usar e que esteja lá disponível e que apoie o RH. Porque aí vem o meu cacuete de sistema, né? Porque eu falo assim, então eu preciso ter alguma coisa que apoie o RH com números,
com dados, com informação, e que ele entre lá e lá ele vai encontrar o que ele precisa para bem-estar. Se não tem lá, me diz que a gente vai atrás, sabe? É isso. Antes de entrar na última parte do programa, que é o nosso ping-pong, como você cuida do seu bem-estar? Eu cuido. Para mim, bem-estar, eu vou dar primeiro a minha definição de bem-estar, que eu acho que é importante. Cada um tem uma, e a minha é flexibilidade. Flexibilidade, para mim, é o meu sinônimo de bem-estar. Eu preciso ter flexibilidade para cuidar da minha família, flexibilidade para trabalhar tranquila, enfim. Então, quando eu olho para isso, como que eu cuido do meu bem-estar? Eu não sou nem uma pessoa que fala, eu vou todos os dias, sabe, aquela disciplina, porque eu tenho uma rotina também muito diferente, eu não estou sempre no mesmo lugar, tudo isso. Mas como que eu cuido? Eu faço musculação, o beach tênis eu dei uma paradinha esses anos, mas vou voltar, porque também um dia eu conto uma história que eu resolvi fazer em 2024. Que me falou de beach tênis. Adoro. Mas jogo, mas não estou fazendo. Eu estava fazendo aula, tudo, então. Mas eu gosto demais, jogo. Eu gosto de todos os esportes de raquete. Na época do squash, eu jogava squash, então eu gosto de todos os esportes de raquete. E já tentei o pickleball também, agora em São Paulo tem alguns lugares, já tentei. Enfim, mas assim, o que eu faço? A musculação e eu estou voltando a correr. Porque na pandemia eu acabei que me machuquei um pouco, agora estou voltando a correr. Então, estou aí fazendo as provinhas pequenas agora. E é isso que eu faço. E musculação, tá vendo, galera? né? Tem que fazer o que fala, né? E o que vende. Então, tá se cuidando. E do seu jeito, né? E como a vida dá também, porque não adianta a gente se matar, né? Falo que tem que viver a missão, Adriano. Nossa missão não é cuidar das pessoas, não é levar o bem-estar, a gente tem que viver a nossa missão. Tá preparada para o ping-pong? Vamos embora. Tô com medo desse ping-pong. Não, mas tranquilo, não dói não. E se você não souber como responder na hora, a gente pula e talvez depois volte ou não volte, fica à vontade. Fica tranquilo. É só para vocês conhecerem melhor o ser humano que está aqui, né? Porque o profissional a gente entra aí, vê nas redes sociais, vê no LinkedIn, mas da pessoa que é parte aqui do nosso projeto, né? Nos tornarmos e sermos humanos. Tem alguma música que define a sua jornada, ou que você tem paixão, ou que te marcou algum momento da vida? Eu gosto bastante de... Eu não vou lembrar exatamente, assim, eu gosto bastante de Metallica, para mim. Todas as músicas fortes são músicas que elas me acalmam, por incrível que pareça. Outro dia encontrei uma pessoa que falou a mesma coisa. Eu falei, eu achei que era só eu achava que isso era mentira. Mas eu amo, assim, Metallica para mim é a banda da minha vida, assim, que marcou minha história. Assim. Mas você chegava aí toda de preto lá? Chegava em todos os shows e boa, tudo. Boa. E tudo. E um filme? Qual filme que O Diabo Veste Prada. Diabo Veste Prada. Para mim, esse filme é o filme mais corporativo que possa existir. Ele, toda vez que eu estou dando uma desanimada, eu lembro, vai continuar comendo muito, vai continuar, enfim, eu lembro daquela cena que eu acho fantástica. Para mim, ainda esse filme é fantástico. E uma cor? Se a Priscila fosse uma cor, que cor seria? Putz. Assim, a cor que eu uso, preto. Preto. Então, tá acho certo. Que seria elegante. Preto, você falou aí, mas vou pedir para repetir. Uma frase que você tem como mantra. Eu acho que uma frase que eu tenho como mantra. Acho que é nunca desistir, não olhar para frente e seguir, não desistir. Eu tenho uma outra que eu falo bastante pro time, tipo, eu gosto de gente que faz. Então, gente que faz, para mim. Gente que pode, gente que faz. pode. Então, toda vez que alguém fala, qual é o seu perfil preferido? De gente que faz. Sabe? Tipo, que vai atrás e a gente consegue... Um lugar onde você se sente em paz. Eu gosto de uma praia. Eu gosto. Um sabor que lembra a sua infância. Um sabor que lembra a minha infância. Não sei, acho que bala. Bala, chiclete. Bala, chiclete. Um livro que você te marcou. Eu tenho um livro que chama... É um livro de um professor de Harvard, quando eu fui para
fazer o GMP em Harvard, eu li o livro dele. Ele chama Robert Kaplan, mas não é o Robert Kaplan do Balanced Scorecard, é um outro que era do conselho lá há muitos anos, do Goldman Sachs. E ele tem um livro que chama... Em português, ele fala assim, o quanto que a gente... Até onde você pode chegar. Mas ele é um livro muito legal, porque o que ele marcou minha vida? Porque ele fala o seguinte, por que as pessoas crescem até uma determinada posição e, a partir dali, elas não conseguem evoluir tanto? E me pegou num momento muito importante, foi quando antes de eu virar... Eu fui fazer esse GMP, depois virei vice-presidente. Estava exatamente nessa época que ele fala que as pessoas fazem isso porque elas não alcançam o potencial delas por medo de ter que voltar. Então, esse livro foi muito importante na minha vida, sabe? Boa. Depois, se quiser, eu te passo o nome certinho. Não tem problema. Um talento... Você tem algum talento escondido que poucos sabem? Eu acho que não, Adriano. Não, acho que eu sou uma pessoa normal, basiquinha. Um prato que você adora comer ou cozinhar? Eu tenho alguns. Fala. Mas, assim, o que eu gosto, assim, você fala assim, acho que nenhum prato eu comeria todos os dias, sempre, mas eu gosto de uma boa feijoada, gosto de uma boa salada, mas eu acho que, assim, quando alguém me pergunta, assim, eu gosto de uma feijoadinha boa, bastante. Né? E uma estação do ano que te inspira? O verão. Verão, né? Se tu gosta de praia, de mar, é o verão. Algum cheiro que te traz boas lembranças? Ou que te faz bem? Não tem nada assim. Uma atividade que melhora o seu dia? Se eu começar o dia com qualquer atividade física, eu começo bem. Parece que é uma sensação de que, puxa, eu já dei sabe aquele livro de arrumar a cama? O meu é esse, sabe? Ele me desperta pode ser até uma meditaçãozinha, assim, mas qualquer coisa que eu faço antes de começar o dia, assim, alguma coisa que não é relacionada a trabalho, sabe? Ele me deixa uma sensação de que, eu falo assim, de que tem vida, sabe? De que não é só o trabalho, a vida toda, então tem vida. Legal. Uma pessoa que fez ou faz a diferença na sua vida? Eu acho que a minha família toda, né? Assim, família toda, acho que minha mãe muito forte, meu pai, meu marido... A gente imagina, conheci meu marido no colégio, então, assim, a gente tem uma vida juntos, né? É meu parceiro aí em todo o processo. História linda. Vai pensando aí agora no legado que você quer deixar para o mundo. Enquanto isso, você aí que está curtindo esse episódio, dá um like aí, comenta o que você achou aí da Priscila, né? Pergunta para ela alguma coisa que a gente faz chegar essa pergunta nela e, principalmente, compartilha com os amigos, se inscreve aí no canal. Gente que pode, gente que faz as histórias acontecerem, beleza? Então, Pri, o que você quer deixar para o mundo? Conta aí. O que eu quero deixar para o mundo é o olhar para as pessoas, assim, sabe? Eu quero deixar uma marca de que eu ajudei as pessoas em todos os sentidos, não só em todos os sentidos, sabe? No trabalho, pessoas que pude mostrar para elas algumas coisas que, se você seguir a cartilha, ninguém vai te mostrar. Então, eu sou bastante aquela pessoa do feedback bem real, que ninguém vai te falar. Então, esse é o legado que eu quero deixar, sabe? Muito bom. Hoje, quando eu vejo os meus estagiários, trainees, voando, assim, falando ainda, e me procurando, são as coisas que não têm preço. Como as pessoas te acham aí nas redes sociais? Ótimo, eu estou no LinkedIn, Priscila.Siqueira, e o meu Instagram é psiqueirabr. Siqueirabr. Tudo junto? Tudo junto. Muito bem. Então, eu estou por aí. Muito bem. Muito obrigado, Priscila. Espero que você tenha gostado aqui de participar do nosso videocast Gente que Pode. E isso aí, galera. Mais um episódio. De novo, curtiu aí, compartilha, comenta e vamos aí seguir com os nossos episódios. Vai curtindo aí o canal. Histórias de gente que pode, gente que faz a diferença e que faz sua história acontecer. Valeu e até o próximo episódio.